E aí, pessoal, volto aqui para mais um tema. Na verdade, o último bloco que eu vou participar de ecologia de comunidades. Esse ano, atípico. Esse bloco envolve interações, de uma forma geral. Que a gente vai começar uma sequência agora. Eu vou falar desses tipos de interações, que são interações antagonísticas, e depois o professor Pietro vem para falar de interações mutualísticas e depois vem uma sequência bem interessante de coevolução, redes, como que isso interagem com aqueles padrões que a gente já discutiu bastante, tanto no espaço quanto no tempo, que são as metacomunidades. Então, por isso que a gente fez essa sequência de aulas, tá? E aí, então eu vou trabalhar aqui com interações antagonísticas ou negativas, ok? Só lembrando desse artigo que saiu, que eu passei até para vocês, como literatura, para a gente discutir na sexta-feira, né, ele envolve, né, a procura e o entendimento, ele discute a procura e o entendimento das interações ecológicas, sejam elas positivas ou negativas. Saiu na PLOS Biology do Pedro Giordano, em 2016, e está lá como leitura complementar. E ele chama a atenção exatamente da importância de se conhecer esses links, né? Uma coisa é você compreende partes do quebra-cabeça, mas como eles estão interligados para dar uma sustentação na estrutura da comunidade, é aí que vem as interações. E é isso que ele destaca, isso que a gente pode discutir mais a fundo, tá? Então, ele destaca que nenhuma espécie vive isolada na natureza, elas não estão conectadas de forma aleatória nos ecossistemas, tem um porquê que elas estão conectadas ali, né? E para entender o funcionamento do ecossistema como um todo, é fundamental também explorar a maneira como essas espécies interagem. E é isso que ele discute. É um texto curtinho, mas para a gente começar essa discussão de interações, acho importante vocês darem uma olhada nele. Beleza? As interações, gente, a gente pode classificar essas interações de forma geral. Isso vocês já viram com certeza, né? Interações que variam de neutras a positivas, né? Um indivíduo em relação ao outro. Quando isso a gente pode variar os efeitos. Como, por exemplo, quando é neutro para um e positivo para outro, a gente chama de comensalismo, né? Quando é neutro para um e negativo para outro, amensalismo. E quando é neutro para ambos, é neutralismo. Da mesma forma que a gente pensar, quando é negativo para um, positivo para outro, predação e parasitismo estão aqui incluídas, né? Quando é negativo para ambos, isso tem que pensar que a competição ela normalmente tem um efeito negativo para ambas as espécies envolvidas, tá? E quando é positivo para os dois lados, que é o mutualismo. Isso já é bem clássico, né? Mas uma coisa que é importante pensar é que esses efeitos de positivo e negativo, eles não são estáticos. Eles variam tanto no espaço quanto no tempo. Então isso é o que está de mais novo de interações, entender, né, essas relações e como elas são contexto dependentes, né? Dependendo do ambiente que ela está, das espécies envolvidas e das condições que estão naquele ambiente, pode tender uma interação que é o tema da nossa aula de hoje, que seria dita como negativa, ela pode eventualmente não estar sendo tão negativa ou até ser positiva em alguns momentos, tá? Então, e pensando em termos evolutivos, né, o tempo de divergência de mais de 1,9 milhões de espécies descritas aí nesse artigo de 2015, ele traz essa relação evolutiva de toda essa diversidade encontrada no nosso planeta. Aí a gente tem que pensar que elas estão aí distribuídas e que elas estão se encontrando. Se existe encontro, existe interação, classificada como um daqueles temas que eu mostrei para vocês. E uma coisa que eu quero destacar,
quando a gente vai discutir interações, a probabilidade de a gente estudar aquelas interações mais frequentes. Só relembrando aqui, em termos de diversidade que existe no nosso planeta, a maior parte dos organismos que dominam o nosso planeta são artrópodes, plantas. Então, se a gente vai discutir interações, a gente vai acabar interagindo com algum desses organismos ou entre eles mesmo. Tá? Então, a probabilidade é muito maior de a gente ter interações acontecendo entre artrópodes e plantas do que com outros organismos, ou artrópodes com outros organismos quaisquer. Né? Então é isso. Né? Lembrando aqui, em termos, essa figura que vocês já viram nas aulas básicas de comunidades, ela mostra aqui, em termos de diversidade, quem que domina nosso planeta. Né? Os insetos, artrópodes em geral, mas destacando aqui os insetos, uma das ordens megadiversas, né? Outros artrópodes que são muito diversos são os aracnídeos, né? E os ácaros estão entre os mais diversos, moluscos, fungos, né? E aqui nematóides, são grupos que se destacam. Então, quando a gente estuda interações, acaba que a gente estuda mais entre esses organismos aí, tá beleza? E aí destacando para vocês aqui insetos e angiospermas, com vários exemplos de interações fantásticas entre esses organismos, que é particularmente a minha praia, né? É o que eu estudo desde a minha graduação, interações que envolvem insetos e plantas, tá bom? Maior diversidade, maior probabilidade de encontros. Muito bem. Então, dentre as interações que a gente já discutiu, a gente fez um lembrete rápido, né? Mas a gente vai focar nessa primeira etapa das interações, que vai ser dividida em 3 pequenas partes. São as interações antagonísticas, envolvendo predação, parasitismo e competição. Tá? Então, a primeira delas vai ser competição interespecífica. Na competição interespecífica, envolve indivíduos de uma espécie sofrem redução em fecundidade, crescimento ou sobrevivência como resultado de exploração de recursos ou interferência de indivíduos de outra espécie. Então, aquele resultado negativo ou negativo, né, quando essas espécies normalmente estão envolvidas. E aqui é um exemplo que acontece numa floresta tropical, úmida, no qual uma espécie, né, que sombreia a outra. Então, à medida que ela sombreia, ela tapa a entrada de luz, né, e está causando um efeito negativo na outra espécie. Normalmente, né, nesse exemplo específico que eu trouxe para vocês, é porque a espécie que está sombreando lá de cima, ela não vai ter efeito nenhum. Então, ela vai de encontro exatamente ao que eu falei. Normalmente é negativo e negativo, mas esse exemplo de competição interespecífica, ela pode estar acontecendo nessa escala de luminosidade, não vai ter efeito na planta que está acima, somente na planta que está abaixo. Tá? Então, isso é relativo e bem discutido, e isso que eu quero abrir a mente de vocês agora na pós-graduação, é esse contexto dependente das interações. Eu vou repetir isso algumas vezes, tá bom? Então, características da competição. Ela afeta a aptidão reprodutiva ou fitness do organismo envolvido. Para ocorrer, deve existir um recurso em quantidade limitada e organismos têm que ter necessidade desse recurso. Então, para a gente dizer que existe competição, o recurso tem que ser limitado, de alguma forma. Né? Em outros aspectos importantes, animais podem não se encontrar com competidores, mas ainda assim podem estar acontecendo esse tipo de interação. Então, não necessariamente existe um encontro físico, mas se houve a utilização daquele recurso e a diminuição para o próximo, está acontecendo a competição. E nem todo animal ocupando o mesmo habitat e usando os recursos é um competidor. Isso também tem que ficar claro. Se ele está naquele habitat, ele pode não estar competindo com outro organismo que vai usar aquele habitat. Tá? Pode estar acontecendo outros tipos de interação, como até um neutralismo ou mesmo predação. Então tem outras coisas envolvidas, tá? Nesse sentido. Ok. Então, a competição ela pode ser direta ou de interferência, quando a interação direta entre os indivíduos para conquistar o recurso. Então, ela é feita através de agressividade ou secreção de substâncias tóxicas. Na competição direta,
existe um encontro ou do organismo com o outro, ou a partir de substâncias tóxicas que um acaba interferindo no outro. Aqui, nesse exemplo de encostão rochoso, que é um exemplo clássico na literatura, onde desenvolveu várias das teorias de competição, de espécies chaves, que foi esse sistema que o professor Robert Payne trabalhou na América do Norte, né, onde ele desenvolveu várias teorias muito importantes. Nós tivemos o prazer de recebê-lo, aí, talvez tenha sido uma das suas últimas viagens, para dar uma palestra aqui no Brasil, quando a nossa pós-graduação fez 25 anos, ou seja, cerca de 6 anos atrás. E ele era já bem idoso, mas sempre muito simpático e super ativo. Tá? Foi muito bacana recebê-lo aqui. Nesse exemplo, ele traz, nas suas referências, o efeito que quando uma craca ocupa um espaço, ela diretamente, né, impede que outra ocupe esse espaço. Então, um exemplo clássico de competição aí, direta, tá bom? Competição por interferência, interação agressiva direta entre indivíduos com inibição direta. Aí já tem, normalmente, né, quando o recurso pode não ser limitante e eles têm um recurso ali, às vezes pode ser abundante, mas um organismo, como por exemplo esses dois, interagindo por uma carcaça que estava disponível. E aí, quando chega um competindo com o outro, ele acaba espantando o outro e esse que perdeu ele é afetado. Mas, lembrando, nesse exemplo aí, ambos são afetados, que existe um gasto de energia do primeiro com o segundo. Mesmo que o segundo perca, né, essa competição, esse primeiro gastou energia, então é um efeito negativo e negativo. Só que o negativo pode ser mais para um lado do que para o outro. Tá? É o que a gente chama de efeitos assimétricos nas espécies envolvidas. E a competição indireta por exploração, né? É quando acontece a monopolização ou redução do recurso que é limitado. Tá? Então existe um alimento, um ninho, né, onde ele já foi ocupado. Aí outro organismo que chega depois não vai conseguir utilizar esse recurso, porque ele já foi utilizado, ele vai ter que procurar outro. Mas não tem um encontro direto entre esses organismos. Tá? Como esse exemplo de uma apis que chega e acaba monopolizando uma flor, e quando chega outro polinizador, aquele recurso já foi utilizado e não tem como mais acontecer. Tá? Então, alguns exemplos, algumas características. Né? O uso de recursos diminui a disponibilidade para o competidor, pode não haver contato, isso acontece muitas vezes, né, que é a inibição indireta, e todos podem ser igualmente afetados. O que acontece é que não tem um competidor melhor. Na verdade, é quem chegou primeiro e pegou aquele recurso. Tá? Um exemplo interessante, né, que a gente pode pensar é o efeito desses gafanhotos que vieram desde a Argentina e quase entraram aí no sul do Brasil. Foi uma grande preocupação. E aí eles chegavam e comiam tudo. E outros organismos que vinham depois, inclusive o homem com a sua agricultura, poderia ser prejudicado. Tá? Então é um exemplo para pensar em competição por exploração, que pode acontecer nos nossos sistemas. Muito bem. E a competição aparente? A competição aparente é um outro tipo de competição ou de interação que envolve uma terceira espécie. Então não tem contato direto entre as espécies. Mas uma acaba interferindo na outra. Como é que isso pode acontecer? Né? Um exemplo, naquele sistema que o Robert Payne também trabalhou, né? Onde a gente tem aqui a Pisaster, que é uma estrela do mar predadora, e tem vários outros organismos que usam o sistema. E aqui pode acontecer o quê? O aumento da densidade de um organismo pode, de certa forma, determinar um aumento do predador e esse predador acabar mudando a densidade de outro competidor que está ocupando aquele espaço. Então já tem um efeito que pode ser direto e tem também um efeito indireto via um predador, por exemplo. Tá? São exemplos de
competição aparente. Tá? Isso acontece com sistemas que envolvem parasitoides também, que é bem bacana. Tá? E eventualmente o aumento da densidade de um hospedeiro acaba determinando o aumento de parasitoides que vão afetar outro hospedeiro. A gente vai falar de parasitoides como exemplo de interações ainda nessa parte de interações antagonísticas. E qual a importância de competição, né? Já foi um tipo de interação extremamente discutida, e isso é bem interessante. Eu vou contar rapidamente uma história aqui, que a competição foi colocada como o tipo de interação mais importante nos sistemas, né? E isso veio junto, né, com o crescimento do capitalismo. Então, artigos provenientes de periódicos norte-americanos colocavam a competição como o sistema mais importante e destacavam a competição, enquanto outros que vinham de periódicos de influência da União Soviética na época, né, já traziam o mutualismo como uma competição, com uma interação mais importante. Olha o contexto aí político interferindo na importância de interações. Na verdade, o que a gente vê? A gente sabe que os dois tipos de interações são extremamente importantes para o funcionamento dos sistemas atuais, né? As competições também. E um exemplo aqui, qual a importância de competição entre insetos herbívoros? Isso já foi muito discutido, que o mundo é verde, né? Então o recurso é muito abundante, não necessariamente vai existir competição, mas isso já caiu. E aí foi feita uma meta-análise muito bacana, onde existem aqui os herbívoros mastigadores, que se alimentam de parte das folhas, ou sugadores, que sugam as seivas. Então, qual que é feito? Nessa meta-análise, publicada em 2007, né, reuniu aí informações de 333 artigos, onde 62% foi verificada a competição interespecífica, ou seja, em sistemas como herbivoria, né, onde envolve herbívoros e plantas, existe sim uma grande importância da competição. E o efeito das competições intraespecíficas dentro da mesma espécie é igual de interespecífica. Isso é muito importante. Normalmente se fala que o efeito da competição intraespecífica é muito maior do que inter, pela similaridade do nicho, né? As mesmas espécies têm nicho muito mais próximo do que espécies distintas. Outra coisa que é discutida é a competição intraguilda. Intraguilda, né, é onde você tem aqui exatamente certos sugadores interferindo de forma direta ou indireta de insetos mastigadores. Isso é um sistema que eu já tive a oportunidade de trabalhar, onde, por exemplo, cigarrinhas que atraem formigas, né, liberando o honeydew, vocês vão ver isso melhor no mutualismo, e acabam interferindo em outras guildas, né, como os mastigadores. Por quê? Ao atrair formigas que, indiretamente, as cigarras acabam interferindo, ou competição aparente, nos herbívoros mastigadores. Tá? E outra coisa que pode acontecer na competição dentro de herbívoros é que ela é assimétrica. O que ela é assimétrica? A simetria, em termos de interações, é onde um lado é mais atingido que o outro. Isso pode acontecer também nas interações negativas quanto nas interações positivas. Tem uma simetria aí nessa relação, ok? Um sistema que eu trabalho e gosto muito de pensar em termos de competição é no mosaico de dominância de formigas no dossel. Isso é muito bem descrito em florestas tropicais úmidas, onde você tem realmente mosaicos aqui, onde você tem espécies dominantes e agressivas, né, que não permitem a entrada de outras dominantes em suas áreas. Ali podem existir outras espécies que são chamadas de submissa. Esse tipo de interação competitiva, ele é bem discutido, tá? Na literatura. Tem artigos que já falam que a probabilidade disso acontecer para estruturar essa comunidade é pequena. Já tem outros que trazem novidades aí, mostrando a importância do mosaico na distribuição, mosaico de dominância. E esse mosaico ele interfere não só em outras espécies de formigas, como também em herbívoros e outros animais, até mesmo
mutualistas que utilizam essas árvores. Então isso é bem bacana, são muito agressivos, mas só que não sabe muito bem, tem uma discussão, será que isso foi resultado de essa distribuição em mapas aqui, que eu chamo de mosaico? Essa árvore tem uma espécie que é a mesma que está aqui, essa outra árvore já tem, ou regiões da árvore tem outra espécie, e aqui tem uma terceira. Isso é feito moldado por competição, ou o que a gente chama do fantasma da competição do passado. O que é o fantasma da competição passada? Na verdade, é que isso pode ter sido moldado independentemente devido à relação dessa planta com essa árvore, dessa árvore com essa formiga, e moda esse mosaico, né? E na verdade as formigas nunca tiveram esse efeito de competição uma na outra. E esse artigo de 2016 ele até traz essa discussão, né, de territorialidade de formigas, destacando essas florestas tropicais, que é uma área bem bacana. Ok? Bom, e aí formigas, quando a gente pensa em competição e outras interações, a gente já começa sempre a pensar em formigas invasoras ou organismos invasores. Organismos invasores, eles podem trazer e competir, né, com os organismos que vivem naturalmente naquele ambiente e mudar completamente a estrutura da comunidade, né? Uma das grandes preocupações na América do Norte é a invasão da formiga argentina, né? Que é Lineptema humilis. É uma formiga que ela foi introduzida, né, na América do Norte, e a presença dela causa um efeito drástico, e ela é muito agressiva também. E eles viram efeito, né, de competição dessa formiga em espécies nativas, né? Algumas sofrendo mais efeitos do que outras. Então essas três espécies aqui que ocorrem na América do Norte e viram a influência da Lineptema. A Lineptema ela está amplamente distribuída da Argentina até a América do Norte, e ela tem um efeito realmente muito forte. E aqui eles viram, né, o efeito da presença, da abundância das formigas nativas em relação à formiga invasora. Vejam aqui que a abundância, quando a formiga nativa aumenta, a formiga invasora aumenta muito, né, a sua abundância, tem um decréscimo muito grande da formiga nativa dessa espécie. Já os efeitos variam um pouco entre as outras espécies, né? Quando você tem a Pheidole, também tem um efeito negativo, e essa outra também tem um efeito negativo. Mas, ou seja, um aumento de abundância, quando os ninhos da Lineptema estão muito abundantes em termos de número de indivíduos, o efeito nas espécies nativas é realmente muito importante. Ok? Isso é discutido mesmo a Lineptema sendo menor que as outras formigas nativas, só que elas são uma gangue, né? Uma galera, e aí o bicho pega para elas, para as nativas, tá ok? Vou fazer uma pequena pausa aqui nas nossas interações e volto em breve para continuar com a discussão do segundo grupo de interações, ok?